Há histórias que mudam vidas em um instante. Histórias que nascem quando menos esperamos, nos lugares mais inesperados de São Paulo. Essa é a história de como um empresário milionário de Ipanema descobriu que seu coração podia se quebrar e se recompor no mesmo dia. Tudo começou com um aluguel atrasado em uma viela do bairro da Vila Mariana. Diego Moraes tinha 35 anos, uma fortuna construída com suor e garra, e a crença inabalável de que sentimentos não tinham lugar nos negócios. Manejava sua caminhonete de luxo por ruas que cheiravam a tortilhas recém-feitas e sonhos frustrados, sem imaginar que atrás de uma porta marcada com o número 4B, uma menina de 7 anos estava prestes a lhe ensinar que existe algo mais poderoso que o dinheiro. Sofia não sabia que aquela terça-feira mudaria seu destino para sempre. Com os dedos sangrando de tanto costurar e o estômago vazio havia 3 dias, esperava um milagre que chegou vestido de terno caro e gravata italiana. Mas os milagres às vezes se disfarçam de problemas, e este não seria exceção. Porque quando um coração endurecido pelos anos encontra uma inocência inabalável, quando o poder do dinheiro colide com a força do amor verdadeiro, acontecem coisas imprevisíveis. E nas ruas de São Paulo, onde cada esquina guarda uma história de luta e esperança, estava prestes a ser escrita uma das mais extraordinárias já contadas. Essa é a história de Diego e Sofia. Uma história de perdas que se transformam em encontros, de traições que revelam verdades, e de como uma menina que costurava para sobreviver acabou salvando a alma de um homem que acreditava ter tudo. Prepare-se para conhecer o poder transformador do amor incondicional em uma história que vai te fazer acreditar novamente nos milagres do dia a dia. Diego Moraes desceu de sua caminhonete BMW, batendo com força na porta. O calor de outubro em São Paulo grudava em seu terno italiano como uma segunda pele, mas não era isso que o incomodava. 3 meses sem receber o aluguel do apartamento 4B era inaceitável. Caminhou pelo corredor da viela, desviando de baldes com água e sabão e do cheiro forte de feijão tropeiro. Seus sapatos de couro italiano ecoavam contra o chão de cimento rachado. Ao chegar à porta, respirou fundo e bateu com os nós dos dedos. Silêncio. Bateu de novo, mais forte dessa vez. Ouvi passos pequenos se aproximando lentamente. A porta se abriu apenas alguns centímetros e o que ele viu o deixou gelado. Uma menina magrinha de uns 7 anos o olhava de baixo para cima com olhos enormes e cansados. Tinha o cabelo negro despenteado e as mãos manchadas de sangue seco. "Senhora também veio levar algo?" perguntou com voz fraca. "Já não temos nada." Diego franziu a testa. "Onde está sua mãe?" A menina baixou a cabeça. "No céu, digo no hospital, mas já quase vai para o céu. Você está sozinha aqui?" "Não estou sozinha. Tenho a Canela." Apontou para um canto onde um gato laranja dormia em uma caixa de papelão. Diego empurrou a porta suavemente e entrou. O apartamento estava mergulhado em sombras, com cheiro de remédio e tortilhas queimadas. Sobre a mesa, uma máquina de costura antiga e montes de tecido colorido. Os dedos da menina tinham vários furinhos de agulha. "Você está costurando tudo isso?" "A senhora Esperança do 3 me ensinou. Me paga R$ 5 por cada capa que eu terminar." Seus olhinhos se encheram de lágrimas. "Mas hoje não consegui terminar nenhuma. Minha barriga está doendo muito." "Quando foi a última vez que você comeu?" A menina contou nos dedinhos. "Domingo. Compartilhei umas tortilhas com a Canela." O mundo de Diego desabou. Era quarta-feira. "Como você se chama?" "Sofia." Naquele instante, as perninhas da menina fraquejaram e ela desabou como uma boneca de pano. Diego a segurou antes que ela batesse no chão de cimento. O corpinho de Sofia pesava menos que sua pasta de trabalho. Sem pensar 2 vezes, Diego a carregou nos braços e correu para sua caminhonete. Enquanto acelerava rumo ao hospital geral,
Ele não sabia que Sofia acabava de mentir sobre algo que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria vida. O hospital geral cheirava a desinfetante e desesperança. Diego carregava Sofia pelos corredores lotados, desviando de macas e familiares que dormiam no chão. Depois que os médicos estabilizaram a menina com soro e glicose, uma enfermeira deu a ele a informação que precisava. Carmen Herrera, cama 23, oncologia, 3º andar. Diego subiu as escadas de 2 em 2. O andar de oncologia era um labirinto de sofrimento silencioso. Encontrei Carmen numa cama estreita, conectada a tubos transparentes. Tinha a pele amarelada e o cabelo bem curto, quase raspado. Senhora, a senhora é Carmen? A mulher abriu os olhos lentamente. Tinha o mesmo olhar profundo que Sofia, mas carregado de um cansaço mortal. Quem pergunta? Diego Moraes. Sou o dono do apartamento onde a senhora mora. Encontrei sua filha desnutrida e desmaiada. Carmen fechou os olhos com força. Ela está bem? Agora sim, mas estava há 3 dias sem comer. Diego aproximou uma cadeira. Por que a senhora não pediu ajuda? Carmen o olhou com uma mistura de orgulho ferido e desespero. A quem? Ao governo que me tirou o meu trabalho quando eu fiquei doente? A família que me abandonou quando eu adotei a Sofia? Adotou? Ela não é minha filha biológica, mas é tudo o que eu tenho nesse mundo. Carmen tentou se levantar. Pensei que se eu morresse, seria melhor que ela não se apegasse tanto a mim. Diego sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por isso a deixou sozinha? Criei que a senhora Esperança cuidaria melhor dela do que eu, aqui nessa cama. As lágrimas rolaram pelas maçãs do rosto fundas de Carmen. Mas Sofia é teimosa como sua mãe adotiva. Não quis sair de casa. A senhora não tem mais ninguém? Carmen hesitou alguns segundos, como se estivesse debatendo internamente. Tenho uma irmã, rica, bem-sucedida, importante. Pedi ajuda a ela há 1 ano. E o que aconteceu? Ela me ofereceu dinheiro para internar a Sofia num orfanato. Disse que uma pessoa doente de câncer não podia criar uma criança. A voz de Carmen ficou amarga. Eu disse que preferia morrer antes de me separar da minha filha. Diego ficou em silêncio, processando a informação. Uma irmã rica no mundo empresarial de São Paulo. O círculo era menor do que ele pensava. Como se chama sua irmã? Alessandra. Alessandra Herrera. Carmen fechou os olhos. Trabalha com imóveis, maneja grandes empresas, diz que dinheiro resolve tudo. O nome ecoou na mente de Diego como um alarme, mas ele não conseguiu situá-lo completamente. Enquanto isso, 3 andares abaixo, alguém mais havia chegado ao hospital e observava cada movimento das sombras. Diego voltou ao apartamento naquela noite com 2 sacolas do mercadinho mais próximo, tortilhas, feijão em lata, leite, pão doce e algumas latas de atum. Nada extravagante, mas o suficiente para Sofia não passar fome enquanto ele resolvia a situação de Carmen. Subiu sorrateiramente para o 4º andar e deixou as sacolas na frente da porta 4B. Toquei 2 vezes e desceu correndo as escadas como um adolescente aprontando. No dia seguinte voltou com mais mantimentos, mas dessa vez Sofia estava esperando-o sentada nas escadas. O senhor deixou as sacolas ontem, não é? Disse ela, sem rodeios. O seu perfume está no pão. Diego parou seco. Como homens ricos cheiram diferente, como escritório e carros novos. Sofia se levantou e olhou diretamente nos olhos dele. Por que o senhor nos ajuda? Diego sentou-se no degrau ao lado dela. Porque ninguém me ajudou quando eu era como você. O senhor também foi pobre? Mais pobre que você. Cresci em Nezahualcóyotl, comendo tortilhas com sal e dormindo no chão. Diego olhou para o pátio interno da viela. Minha mãe também se enfermou quando eu tinha sua idade, disse Diego. E morreu? Perguntou Sofia. Sim, e eu fiquei sozinho. A voz de Diego embargou levemente. Prometi que se algum dia tivesse dinheiro, ajudaria outras crianças como eu. Sofia correu até o apartamento e voltou com um papel amassado.
Era um desenho feito com giz de cera barato. Diego a carregando no primeiro dia, mas com enormes asas de anjo desenhadas em suas costas. Fiz ontem, disse timidamente. Diego pegou o desenho com cuidado. Ao virá-lo, leu uma frase escrita com letra infantil. Espero que você não vá embora, como todos os outros. Quem foi embora, Sofia? Perguntou Diego. Meu pai verdadeiro, minha avó, a assistente social que prometeu nos ajudar. O médico que disse que ia curar minha mãe. Sofia deu de ombros. Todos dizem que vão ficar, mas depois vão embora. Diego dobrou o desenho e guardou-no no paletó. Eu não vou embora. Você me promete? Perguntou Sofia. Te prometo. Enquanto voltava para seu escritório em Ipanema, Diego não sabia que Alessandra Torres, sua administradora de confiança, havia notado suas ausências e já havia começado a investigar. Também não sabia que ela tinha acesso à sua agenda, seus extratos bancários e uma ambição que superava qualquer lealdade pessoal. Alessandra Torres esperava Diego em sua sala privativa no 305º andar. Tinha 32 anos, um MBA de Harvard e um sorriso que escondia intenções mais frias que o ar-condicionado do prédio corporativo. Chegou atrasado de novo, disse sem levantar os olhos do tablet. É a 5ª vez em 2 semanas. Diego pendurou seu paletó no cabideiro. Tinha assuntos pessoais. Uma menina pobre? Sério? Alessandra finalmente o olhou. Está tendo uma crise de meia-idade ou o quê? Diego congelou. Como você sabe disso? Sou sua administradora, Diego. É meu trabalho saber tudo o que você faz. Alessandra se levantou e caminhou até a janela que dava para a Avenida Paulista. Transferências para farmácias, pagamentos de hospital, depósitos em contas de terceiros, tudo sem autorização do conselho. São meus recursos pessoais, que você está misturando com os da empresa. Alessandra se voltou para ele. Você vai arruinar sua carreira por causa de uma estranha. Não é uma estranha. É uma lutadora. É um peso. Alessandra voltou para sua mesa. Minha irmã morreu anos atrás de câncer. Também tinha uma filha adotada. Acredite, conheço a história. Só lágrimas e drama até que morrem e te deixam com as despesas. Algo no tom de Alessandra fez Diego olhá-la mais atentamente, mas ela já havia mudado de assunto. Preciso que você assine esses documentos para a reestruturação de imóveis. Colocou uma pasta na frente dele. Rotina legal, nada complicado. Diego folheou rapidamente os papéis. Eram muitos e a letra jurídica era pequena. Sua mente estava em Carmen, no tratamento que ela precisava, nos olhos de Sofia esperando por ele. Que fazemos com o prédio da região do Hospital Geral? Perguntou Alessandra casualmente. Mantemos o status quo. Perfeito. Alessandra sorriu. Então assine aqui. Diego assinou sem ler completamente. Em sua cabeça, calculava quanto dinheiro precisaria para o tratamento experimental de Carmen. Pronto, disse fechando a pasta. Excelente. Alessandra guardou os documentos em seu cofre pessoal. Pois você vai lutar contra mim, Diego. E eu não perco. Diego a olhou confuso. Do que você está falando? Mas Alessandra já havia saído do escritório, levando consigo um documento que mudaria tudo. A autorização de despejo do apartamento 4B, assinada pelo próprio Diego, sem que ele soubesse. Diego chegou ao prédio da região do Hospital Geral com um sorriso nos lábios. Conseguira uma consulta com o melhor oncologista particular da cidade para Carmen e trazia boas notícias para Sofia. Mas ao virar a esquina em direção ao prédio, viu algo que lhe gelou o sangue. Sofia estava sentada na calçada, abraçando uma mochila desbotada. Chorava em silêncio enquanto 2 homens de macacão tiravam móveis velhos do prédio. Sofia! Diego correu até ela. A menina levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ao vê-lo, pulou e o abraçou com força desesperada. Disseram que a senhora autorizou que nos tirassem, soluçava contra o seu peito. É certo? Que? Diego a separou suavemente para olhá-la nos olhos. Eu nunca assinaria isso.
Sofia tirou um papel amassado da mochila. Então, por que tem sua assinatura aqui? Diego pegou o documento com mãos trêmulas. Era uma ordem de despejo expedida naquela mesma manhã com sua assinatura ao final. Mas ele se lembrava de ter assinado documentos de rotina em seu escritório. Alguém falsificou minha assinatura. Como quando minha professora falsifica a do diretor. Sofia limpou o nariz na manga. Assim de ruim? Pior, muito pior. Diego apertou os punhos. Onde vão levar suas coisas? Não vão levar nada. Os senhores disseram que tudo que não coubesse na minha mochila iria para o lixo. Sofia apontou para um container cheio de lembranças destruídas. Minha máquina de costura já jogaram fora. Diego sentiu uma raiva que não havia experimentado em anos. Quem te contou do despejo? A senhora Alessandra. Sofia meteu a mão na mochila e tirou outro papel menor. Ela me deu isso. Era uma nota escrita à mão. Os ricos sempre se entediam de brincar de ser bons. Diego já se cansou de vocês. O mundo de Diego se desmoronou. Alessandra não só havia falsificado sua assinatura, mas havia manipulado uma menina de 7 anos para que acreditasse que ele a havia traído. Sofia, olha para mim. Diego se abaixou à sua altura. Eu nunca te abandonaria. Alguém muito má está nos fazendo mal a nós dois. Mas onde vamos morar? Onde vai voltar minha mamãe quando sair do hospital? Diego carregou a mochila de Sofia e a pegou pela mão. Comigo. Vocês vão morar comigo. A casa em Alphaville era diferente de tudo que Sofia havia conhecido. Tinha 2 andares, um jardim pequeno, mas bem cuidado, e janelas grandes que deixavam entrar muita luz. Lupita, a enfermeira que Diego havia contratado, a recebeu com um abraço materno e um copo de chocolate quente. Mas depois do jantar, Sofia se trancou no banheiro do 2º andar. Diego podia ouvir seus soluços através da porta. Sofia, você está bem? Tocou suavemente. Não vá embora, gemeu de dentro. Por favor, não vá embora como meu pai biológico. Diego se sentou no chão, encostando as costas na porta. Não vou embora, te prometi. Mas o que acontece se você se cansar de mim? O que acontece se eu for muito problema? Me conte sobre seu pai biológico. Houve um silêncio longo. Depois ouvi o som da fechadura abrindo. Sofia saiu com os olhos inchados, abraçando uma toalha. Minha mamãe, Carmen, diz que ele foi embora quando soube que eu não era realmente dele. Não era dele? Sofia se sentou ao lado dele no corredor. Minha verdadeira mamãe me deixou numa clínica quando eu era bebê. Carmen chegou procurando trabalho e me viu. Disse que me pegou no colo e não conseguiu mais me largar. E seu pai não te quis? No começo, sim. Mas quando soube que eu não tinha o seu sangue, disse porque ele ia criar o filho dos outros. Sofia abraçou os joelhos. Disse que Carmen podia escolher, ele ou eu. Diego sentiu o coração se partir, pois ele era um idiota, porque você vale mais que ouro. De verdade? De verdade. Diego a abraçou. Além disso, tenho algo para te contar. Descobri que você estava vendendo bordados. Sofia se tensionou. Como soube? Lupita encontrou as mensagens na sua mochila. Diego sorriu. Por que não me contou? Porque não quero ser um peso para mais ninguém. Sofia abaixou a cabeça. Já juntei R$ 2.800 para o tratamento da minha mamãe. 2.800? Vendo pulseiras com nomes, capas para celular, toalhas bordadas. Sofia o olhou com orgulho. Uma senhora de Alphaville me comprou 10 peças. Me mandou o dinheiro pelo mercadinho. Diego não podia acreditar no que ouvia. Uma menina de 7 anos trabalhando em segredo para salvar sua mãe adotiva. Sofia, amanhã vamos usar seu dinheiro para algo muito especial. Para quê? Para que você mesma pague o tratamento da sua mamãe. 2 semanas depois, enquanto Sofia fazia a lição de casa na mesa de jantar, a campainha tocou. Lupita foi atender e voltou com uma expressão preocupada. É uma senhora que diz chamar-se Alessandra. Quer conversar com a Sofia. Diego saiu da cozinha secando as mãos. A Alessandra está aqui? Sofia levantou o olhar dos cadernos. Ao ouvir o nome,
Seus olhos se encheram de pânico. É a senhora má que nos tirou a casa. Alessandra apareceu na entrada da sala de jantar. Não trazia seu tailleur de executiva. Usava jeans e uma blusa simples e seu rosto parecia cansado, desfeito. Olá, Sofia. Sua voz soava diferente, mais suave. Sou sua tia. Carmen é minha irmã. Minha tia? Sofia deixou cair sua caneta. A irmã má da qual minha mamãe fala? Sim, essa sou eu. Alessandra se aproximou devagar. Ela não lhe disse que me odiava? Diego se colocou entre elas. O que você quer, Alessandra? Conversar com minha sobrinha. Alessandra tirou uma foto antiga da bolsa. Olha, Sofia, essa sou eu com sua mamãe quando éramos crianças. Sofia pegou a foto com curiosidade. Duas meninas pequenas abraçadas, sorrindo na frente de uma casa simples. Carmen me rejeitou quando lhe ofereci dinheiro por você, continuou Alessandra. Dinheiro por mim? Para te dar uma vida melhor. Casas bonitas, escolas caras, roupas novas. Alessandra se sentou em frente a Sofia, mas ela preferiu a miséria. Sofia olhou a foto por um momento, depois a devolveu. Porque o amor não se compra, senhora. O quê? Minha mamãe diz que há coisas que não se podem comprar, como os abraços quando você tem pesadelos, ou que alguém te faça sopa quando você está doente, ou que te cante enquanto você costura. Sofia cruzou os braços. A senhora tem dinheiro, mas está sozinha, não é verdade? Alessandra ficou em silêncio. E está doente também. Sofia inclinou a cabeça. É por isso que está tão brava com a vida? Os olhos de Alessandra se encheram de lágrimas. Como... Está igual à minha mamãe quando começou a ficar doente. Magrinha, com olheiras e sempre triste. Sofia se aproximou dela. É câncer também? Alessandra assentiu lentamente. Terminal. Me restam poucos meses. Diego sentiu como se o chão se movesse debaixo de seus pés. Por isso fiz tudo isso, sussurrou Alessandra. Queria me assegurar de que alguém cuidasse de Sofia quando Carmen e eu não estivéssemos mais aqui. A sala de reuniões da corporação estava cheia de um ar pesado. A tensão entre os 12 sócios principais era palpável. Diego havia pedido uma reunião extraordinária para apresentar as provas contra a Alessandra, mas ao chegar, se deparou com uma surpresa. Alessandra já estava lá, de pé diante de todos, com uma pasta nas mãos. Senhores, começou com voz firme, antes que Diego apresente suas acusações, quero fazer uma confissão. Diego parou na entrada. Alessandra, montei uma operação para testar se Diego Moraes é o homem que pensávamos que ele era. Alessandra abriu a pasta. Falsifiquei documentos, executei uma desocupação ilegal e manipulei informações financeiras. Os sócios murmuraram entre si, confusos. O que está acontecendo aqui? Perguntou o presidente do conselho. A verdade. Alessandra olhou diretamente para Diego. Minha irmã me ensinou que o amor vale mais que o dinheiro. Sua irmã? Carmen Herrera, a mulher que Diego está ajudando, que tem câncer, é minha irmã. Alessandra projetou uma foto na tela. Ela e Carmen quando crianças. Quando soube que Diego estava ajudando uma mãe doente com câncer, me pareceu impossível. Empresários como nós não fazem isso. Diego se aproximou lentamente. Tudo foi um teste. Queria ver se você realmente amava Sofia ou só estava brincando. Alessandra sorriu com lágrimas nos olhos. Ao te ver arriscar sua carreira, sua empresa, sua reputação por uma menina que nem mesmo é do seu sangue, entendi que minha irmã tinha encontrado o homem certo. Mas o despejo foi real. Queria que Sofia vivesse a perda, para ver se você a consolava ou a abandonava. Alessandra se dirigiu aos sócios. Diego Moraes não só manteve essa menina ao seu lado, mas lhe prometeu uma família. O presidente do conselho se levantou. Senhora está dizendo que tudo isso foi orquestrado por uma mulher que está morrendo de câncer e queria assegurar o futuro de sua sobrinha. Alessandra colocou as mãos sobre a mesa. Retiro todas as acusações contra Diego.
Aliás, proponho que lhe seja concedida total autonomia em suas decisões humanitárias. Diego ficou sem palavras. Por quê? Porque minha irmã me pediu que cuidasse de Sofia quando ela morresse. E não há melhor cuidador que alguém que arrisca tudo por amor. Alessandra fechou a pasta. Vote a favor de Diego Moraes. Ele é o melhor homem que vocês podem ter dirigindo essa empresa. A votação foi unânime. O tratamento experimental funcionou melhor do que o esperado. Carmen sobreviveu à operação de 6 horas, mas seu corpo ficou extremamente debilitado. Os médicos lhe deram algumas semanas, talvez meses, se tivesse sorte. Diego pediu permissão para levá-la para casa. Queria que seus últimos dias fossem cercados de amor, não de máquinas e enfermeiras desconhecidas. A instalaram no quarto principal da casa, em Ipanema. Carmen podia caminhar pouco, mas estava consciente e alerta. Sofia não se separava do seu lado, lia histórias para ela e mostrava suas tarefas da escola. Uma tarde, enquanto Sofia brincava no jardim com Lupita, Carmen chamou Diego. «Quero te pedir algo antes de ir embora», disse ela com a voz rouca. Diego sentou-se ao lado da cama. «Não fale assim. Você vai melhorar. Não minta. Os dois sabemos que eu vou». Carmen tomou sua mão com esforço. «Adote a Sofia legalmente. Carmen, prometa que ela será sua filha, não sua caridade». Diego sentiu um nó na garganta. «Te prometo. Há algo mais». Carmen sorriu fracamente. «Fingi estar mais grave do que estava no início». «O quê?» «Queria que você se apaixonasse pela Sofia antes de eu morrer. Tinha medo de que você só a ajudasse por pena». Carmen fechou os olhos. «Mas quando te vi carregá-la naquele primeiro dia, soube que você era especial». «Por quê?» «Porque a carregou como se fosse sua, não como se fosse um fardo». Uma lágrima rolou por sua bochecha. «Vou te contar um segredo, Diego. Me diz. Conhecia seu nome antes. Anos atrás, você ajudou uma jovem com câncer a pagar seu tratamento. Era minha irmã Alessandra, mas ela nunca te disse meu nome». Diego abriu os olhos surpreso. «Alessandra era a irmã que você ajudou quando estava começando sua empresa. Ela sempre falou de um empresário bom que não quis que lhe pagassem». Carmen apertou sua mão. «Quando soube seu nome nos documentos de aluguel, soube que Deus me havia mandado um anjo. Carmen, cuida da minha menina. Ame-a como se tivesse saído de você». Naquela noite, Carmen morreu enquanto dormia. Simplesmente parou de respirar, com um sorriso nos lábios e a mão de Sofia entre as suas. Um ano depois, Sofia tinha 8 anos e havia crescido vários centímetros. Vivia oficialmente com Diego como sua filha adotiva, ia a uma escola particular em Alphaville e tinha amigas que a convidavam para festas de aniversário. Mas nunca esquecia Carmen. Todos os domingos visitavam seu túmulo no jardim, levando flores e contando as novidades da semana. Uma tarde, enquanto limpavam o armário de Carmen, que Diego havia conservado intacto, Sofia encontrou uma caixa de sapatos escondida atrás das roupas. Dentro havia fotos antigas, recibos de remédios e um envelope fechado com seu nome escrito na letra de Carmen. «O que diz?», perguntou Diego, sentando-se ao lado dela na cama. Sofia abriu o envelope com cuidado. Era uma carta comprida, escrita em folhas de caderno. «Diz que a senhora era o seu presente para mim. O seu presente, que orou muito para que chegasse alguém que me amasse quando ela não estivesse». Alessandra continuou lendo. «Que sabia desde o primeiro dia que a senhora ia me adotar. Como podia saber isso?» Alessandra sorriu entre lágrimas. «Porque diz que quando me carregou nesse primeiro dia, a senhora tinha a mesma cara que ela quando me adotou na clínica». Diego Moraes abraçou Alessandra enquanto ela terminava de ler. «Também diz que a senhora e sua tia Carmen Herrera são pessoas melhores do que acreditam, que estão curando o coração uma da outra. Menciona algo mais?» «Sim. Diz que quando crescer, quer que eu estude para ajudar outras crianças como nós». Alessandra dobrou a carta com cuidado. «Posso fazer isso, pai?» Era a primeira vez que Alessandra o chamava de pai sem que ele pedisse. «Pode fazer o que quiser, meu amor».
Então quero ser médica para curar o câncer e que nenhuma menina fique sem mãe. Diego Moraes a abraçou mais forte. E as orações sim se cumprem, verdade, pai? Sim, meu bem, as orações sempre se cumprem.